Você que pode, abra sua Bíblia, né, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no Antigo Testamento. É o segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo. Nós vamos... O livro de Shemot, né? Shemot, em hebraico, né? O segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Shemot, que é o livro de Êxodo. Nós vamos ler aqui a partir do capítulo 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Livro de Shemot, que é o livro do Êxodo, capítulo de número 20. Olha o que a Bíblia diz, né? Nós vemos aqui no Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Que diz assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, que é o chofar, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temas, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Que gigante, hein? Que grandeza da parte de Deus esta passagem bíblica. Muito forte. Eu vou pedir para você que está me acompanhando, mais uma vez, que ainda não deixou, deixa o seu like para cima, compartilhe essa live com todos, tá bom? Porque tá baixa a nossa audiência pela importância do assunto que nós vamos trazer aqui nesta oportunidade. Tá muito baixa, deixa Deus te usar aí, vamos triplicar, né? Vamos quadriplicar essa audiência aí, porque o tema é muito importante.
o que nós acabamos de ler aqui agora? Nós acabamos de ler, né, os mandamentos de Deus, né? Deus passando para Moisés os mandamentos, as leis que Israel deveria guardar. Antes dos 10 mandamentos, o povo, a humanidade, viviam, né? Antes de Deus dar a lei para Moisés, o mundo, né, vivia embasado em uma lei, né? Em uma lei que, inclusive, essa lei foi escrita, né, há quase 1000 anos antes de Deus dar a lei para Moisés. Obrigado, Josimar, pela semente do reino de Deus. Quase 1000 anos antes de Deus dar a lei para Moisés, Deus deu a lei para os homens. Essa lei se chamava e se chama o Código de Hammurabi. É isso, o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi escrito em uma grande pedra. Essa pedra hoje está em Londres, na Inglaterra, né? Essa pedra grande está lá no Museu de Londres, na Inglaterra, que é a pedra, né, dos Códigos de Hammurabi, que as primeiras civilizações fizeram esses códigos para que as pessoas viessem viver, né, embasado em uma lei, não vivessem viver uma desordem. E aí, passados-se quase 1000 anos depois, quando Deus tira, né, o povo da terra do Egito para peregrinar no deserto em direção da terra de Canaã, da terra prometida, que é a terra de Israel, esse povo saiu da terra do Egito sem um norte, sem um rumo. Então Deus manifesta a sua grandeza diante do Monte Sinai, do Monte Horebe, e entrega para Moisés não 10 mandamentos, não apenas 10 leis. Deus entrega para Moisés 613 leis. Não é 10 leis. Deus, ele resumiu aqui nesta fala 13. Nós lemos aqui e resumimos em 10 leis, mas não são apenas 10 leis. Deus deu para Moisés 613 leis. Essas leis Deus deu e disse para o povo que eles deveriam guardar se eles automaticamente almejassem viver uma vida abençoada, uma vida protegida, uma vida digna. Então, são 613 leis, 613 mandamentos. Nós focamos em cima de 10 mandamentos. E aí, como nós acabamos de ler, o nosso foco está em cima de 10, porque Deus escreveu 10 na tábua de pedra. Mas, além dos 10 que foi escrito pelos dedos de Deus, ainda existe, além dos 10, 603, que forma 613 mandamentos, que o povo judeu, né, deveriam guardar todos os dias esses mandamentos. E dentre desses 613, existe um, que é o que eu quero ler para você, que não está incluso no meio dos 10. Deus abençoe, Josimar, novo membro aí do canal, né? E você que não é membro, se inscreva aqui no canal e seja membro também. Você pode ter certeza que vai ser bênção de Deus, tá? Deixa eu ler para você aqui, né? Dentre os 613, nós lemos 10, né? Mas ainda sobra 603. E dentre os 603 que nós não lemos, eu quero ler um que está aqui no livro de Levítico, né? Livro de Levítico, que é o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês. No livro de Levítico, que fala no capítulo de número 11, Levítico capítulo 11, verso de número 7, diz da seguinte maneira, Levítico 11, 7, diz assim, ó: também o porco, por ter unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos será imundos. Levítico 11, versos 7 e 8. Percebe-se, observe bem, percebe-se que nós lemos 10 mandamentos. Mas Deus deu para Moisés 613.
não está entre os 10 mandamentos a proibição para o povo judeu de comer carne de porco, mas está no meio dos 613, como nós lemos aqui em Levítico, capítulo de número 11, versos 7 e 8. E aí, pastor? O porco é um bicho maldito, o porco é um bicho imundo. Entenda isso daqui. Deus, todos os animais que Deus criou, todos. Não, Deus não criou nenhum animal imundo. Deus não criou nenhum animal maldito. Deus não criou nenhum animal diabólico. Todos os animais, todos os peixes, todas as aves que Deus criou, todos foram com uma finalidade. Assim como o ser humano também foi criado por Deus com uma finalidade. Todas as árvores que existem nas florestas têm a sua finalidade. Todos os animais do campo, Deus criou para uma finalidade. Todos os peixes, todos os pássaros, tudo que Deus criou foi com uma finalidade. E o porco também com uma finalidade. Agora, por que nestas 613 leis que Deus deu para Moisés, ele proíbe os filhos de Israel a comer a carne do porco? Por quê? Simples. Eu vou explicar aqui para você de uma forma, não simplesmente do que eu estou falando. Esse período todo, estando em Israel, convivendo no meio, né, dos rabinos, indo aos sábados, durante a semana, estando ali no meio dos sábios e entendidos da lei, da Torá, né, dos entendidos do Zorra, do Talmud e de todos os livros que os judeus observam e guardam. Por que a proibição do consumo de carne de porco? Deus proibiu os filhos de Israel de consumirem carne de porco porque esse povo, eles saíram da terra do Egito e eles estavam em trânsito no deserto. No meio do deserto, eles paravam, montavam suas tendas e ali não havia uma estrutura de saneamento básico, uma estrutura de higiene. Então, os animais que os judeus tinham era criado ali junto com eles. Era tido junto com eles. Prova é que até o presente dia, os dias de hoje e no tempo de Jesus também, a manjedoura que guardava os animais era no fundo de casa. Então os animais viviam soltos, de noite eles eram colocados em uma manjedoura, né, que é um curral pequeno, no fundo de casa. E assim todos os animais, o gado, o porco, todos os animais. Tá? Não digo na época de Jesus, que já havia a proibição, então, na região de Betlehem, que foi onde Jesus nasceu, em Jerusalém, em toda essa região, não havia criação de porcos. A criação de porcos estava mais para a região de Decápolis, que são 10 cidades, né, que formavam a região de Decápolis, e dentre elas, a principal cidade que criava porco era a cidade de Gadara, né, a cidade dos Gadarenos, né, dentro de Israel. Porém, Deus proibiu o consumo da carne de porco porque não havia um saneamento básico, não havia uma estrutura, né, de higiene. Então, os judeus, como que eles faziam as suas necessidades? Você que está aqui me acompanhando. Não havia uma estrutura de saneamento básico. Como que os judeus faziam as suas necessidades fisiológicas? Tente me ajudar aí, escrevendo na linha do tempo, dentro da sua inteligência e da sua imaginação. Como que eles faziam as necessidades fisiológicas? Como que os judeus faziam na época que eles estavam peregrinando pelo deserto? De que maneira? Como que eles faziam? Hoje nós temos o banheiro, né? Temos o vaso sanitário, né? Temos o esgoto, que é a estrutura de saneamento básico. Depois foi implantado o sistema de mitório, né? Que cavava-se um buraco de 2, 3 metros de fundura, fazia uma casinha ali para as pessoas ir no buraco. Deixa eu ver, a Bruna Dionísio escreveu aqui, né? Escreveu aqui, exatamente isso, né? A Edneia escreveu, né? Escreveu aqui. A Chega Merman, né? Escreveu aqui também, né? A Sueli também escreveu, e assim todos estão escrevendo dentro do que todos nós sabemos, né? O Glaucer também escreveu, todos estão escrevendo. É exatamente isso. Eles faziam ao céu aberto. Eles faziam e enterravam. Como também aqui muitos que nasceram no interior
sabe do que eu vou falar. Você está trabalhando na roça, quem trabalha na roça, né? Quem trabalha na roça, né? Lá no meio, capinando café, catando algodão, arrancando feijão, arrancando amendoim. Quem trabalha lá no arrancadão de mandioca. Não tem banheiro lá, meu amigo. Não existe banheiro lá. Quem trabalhou na roça sabe, não tem banheiro. O que você faz? Corre para o meio do mato, vai numa moita. Vai lá no meio de uma moita e lá você faz as suas necessidades. É assim até os dias de hoje nas regiões mais rústicas do Brasil e do mundo. Até hoje é assim. Não tem um banheirinho para você dar uma descarga lá no meio da roça, né? Como diz a Giovanna Reboli, né? Semelhante aos gatos, né? Vai lá, faz e enterra. E esse enterrar, os porcos estavam soltos. E como que o porco vive? A vida do porco é o quê? Fuçar a terra. A vida de um porco é fuçar a terra. E eles vinham fuçando, desenterrava, né? Desenterrava e comia. Porque tudo que tem pela frente um porco come. Desenterrava e comia. Vai fuçando, desenterrando e comendo. Fuçando, desenterrando e comendo. Dentro desse fuçar, desenterrar e comer, esses porcos tinham dentro deles muita doença. Muitas doenças. Por quê? Porque é um bicho que vai fuçando e comendo tudo que vem pela frente. Fuçando, comendo tudo que vem pela frente. E desse fuçar e comer o que vem pela frente, eles iam comendo as fezes, vamos dizer assim, do povo que mora ali naquele lugar. E esse comer as fezes gerava doença. O judeu ia lá, automaticamente, e matava esse porco e comia. O que eles traziam para a vida deles? Doenças terríveis. Doenças braba, independente da santificação, independente da pureza, independente do grau de aproximação de Deus, somos seres humanos e automaticamente ficavam doentes. E o que Deus, sendo inteligente, já decretou? A partir de então, a carne do porco é imunda. Está proibido comer. Está proibido comer para que os filhos de Israel não venham a ser atingidos por essa imundícia, por essas doenças que virão através dos porcos. Então, o porco foi extirpado o consumo dentre os filhos de Israel, justamente por esse grande problema, por esse grande detalhe. O tempo se passou, né? O tempo se passou, o povo judeu, eles se esforçam até o presente momento para guardar as 613 leis, tá? O povo judeu, eles se esforçam até o presente dia para guardar as 613 leis, porque eles ainda vivem embasado na Torá, que é o Antigo Testamento. Não existe Brit Hadashah para os judeus. O que é Brit Hadashah, pastor? Brit aliança e Hadashah nova. Não existe a nova aliança para os judeus, porque a nova aliança foi feita em Cristo Jesus. E os judeus não têm o Senhor Jesus, não têm o Yeshua HaMashiach como o Filho do Deus Todo-Poderoso. Tem ele apenas como um cidadão que passou aqui por essa terra e que fundou uma nova religião, coisa que não é verdade. Então, a proibição do comer carne de porco no Antigo Testamento vem por causa exatamente desta falta de saneamento básico, desta falta de estrutura e de higiene. O tempo se passou, os judeus continuam guardando as leis, porque eles não têm vínculo com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, e aí o tempo passou e eles continuam. E aí, aqui no Ocidente, em outros lugares, muitos instituem essa ordenança dizendo comer carne de porco é pecado, comer carne de porco é abominação porque está na lei, isso e aquilo. Mas nós precisamos entender o porquê Deus proibiu, a significância dessa proibição, o tempo e para quem foi essa proibição. Se nós pegarmos no Novo Testamento, que é a nossa regra de fé em Jesus, nós não vemos em momento algum Jesus proibindo e entrando nesse detalhe de carne de porco. Então, na realidade, todo alimento apresentado a Deus é santificado, é purificado, é limpo. Aí você, quem sabe, me faz a pergunta: pastor, o senhor come carne de porco? O senhor come carne de porco? Eu, particularmente, vou dizer uma coisa para você. Eu já comi muito carne de porco. Depois que eu fui morar em Israel,
que eu estive convivendo no meio deles, e devido me habituar muito com a alimentação, né, com a alimentação dos israelitas, eu dei uma freada e parei de comer. Mas eu não como carne de porco, não é porque é um pecado, não é porque está contra a lei. Eu não como porque eu não vejo, sabe, assim, um desejo. Eu não tenho desejo, eu não tenho vontade. Se porventura me desse vontade de comer carne de porco hoje, eu comeria. Eu comeria porque eu tenho consciência de que eu não estou pecando contra Deus. Mas eu não tenho vontade, então eu não como, você está entendendo? Se você me perguntar, eu não como carne de porco, minha esposa sabe, todo mundo, aqueles que estão aqui, digamos, que convivem comigo, sabe que eu não como. Já comi muito, mas eu não como. Depois que eu voltei de Israel, que eu morei lá, eu não como. Perdi o hábito de comer carne de porco. Eu acho uma carne um tanto quanto pesada. É uma carne que muito, sabe, pesada. Muito saborosa. Principalmente o porco caipira, criado aí na ceva, né? Você faz uma ceva ali, vai criando ele no milho, tem uma carne muito saborosa. Porém, é uma carne muito doente. Você pode ter certeza disso, é uma carne muito doente. Então, se você puder evitar, evite. Se você puder evitar, evite. É para o bem da sua saúde. Como você também, se você puder, evite carne bovina gorda, costela gorda, aquelas carnes gorda pesada, evite. Você está entendendo? Agora, não é questão de que é pecado ou não. Não é questão de que para a igreja de Cristo Jesus é pecado. Os judeus continuam guardando as 613 leis, incluindo, que eu vou explicar para você aqui, a divisão das leis, para você entender, mas para a igreja de Cristo Jesus, isso não condiz para os nossos dias atuais, tá? Ah, pastor, mas a igreja tal lá diz que não pode, isso e aquilo. Isso é o que eles falam, mas eles falam sem base bíblica. Você está entendendo? Eles falam sem base, muitos deles não têm esse entendimento daquilo que eu estou te falando. Eu estou te falando daquilo que eu perguntei para os rabinos no Muro das Lamentações. Diz por quê que Deus proibiu comer carne de porco se o porco é um animal que faz parte da criação? Se o porco é um animal, né, que está ali na criação e, por sinal, tem uma carne saborosa. E ele explicou esse detalhe que eu estou explicando aqui para você. Deixa eu ver aqui. Começou a vir pergunta, né? Pastor, deixa eu tentar encontrar aqui, minha esposa, o Newton Dias. Tentar procurar aqui para colocar na linha do tempo a pergunta do Newton Dias, né? Que essa pergunta que ele fez está aqui. É isso? Tá. Pastor Claudinei, e aqueles demônios que entraram, né, nos porcos, que o Senhor me diz? Veja bem, aqueles porcos estavam dentro do território de Israel, na cidade de Gadara, como eu expliquei no começo, na cidade de Gadara, que faz parte da região de Decápolis. Por que Decápolis? Porque são 10 cidades, né? Decápolis, né? Deca de 10, polis, né? Polis de metrópole, de cidade, metrópolis, né? Então, Decápolis, 10 cidades que tinha na região, e dentro dessas 10 havia a cidade de Gadara, que era uma cidade que tinha muitos criadores de porcos. Você já parou para imaginar a saúde daquele povo de Decápolis, da região mais precisamente de Gadara, que viviam comendo carne de porcos? Já imaginou a saúde daquele povo? Quanta gente não morria naquela região por causa de se alimentar de carne de porcos? Você consegue entender? E aí os demônios chegam em Jesus e dizem assim: já que tu vai nos expulsar da vida desse gadareno, então permita-nos entrarmos nos porcos. Ou seja, Jesus disse, vai e entra. Em outras palavras, aquele episódio aconteceu, Jesus estava limpando não só o gadareno, mas limpando também a cidade de Gadara. Por quê? Porque uma vez que os porcos se precipitaram no abismo e foi tirado daquela cidade, já não havia mais a possibilidade daquele povo ser infectado pelas doenças que eram transmitidas pelos porcos. Então, além de Jesus limpar a vida do gadareno dos demônios, ele estava também ensinando para aquele povo a viver uma vida limpa, sem doenças. Mas aqueles homens estavam tão acostumados com aquela vida de doença, com aquela vida pesada, que eles, em vez de achar bom aquela atitude, tocaram Jesus da cidade. Diz, não, sai daqui do meio da nossa cidade, vai embora. Sai do meio da nossa cidade e não fique aqui, porque nós não te queremos aqui. Mas o episódio de Jesus permitir
os demônios entrar nos porcos, foi uma maneira de fazer uma faxina naquela região que vivia sem nenhum tipo de saneamento básico, e com certeza aquele povo era um povo cheio de doença, um povo cheio de perturbações. Prova é que o gadareno tinha uma legião de espírito ruim sobre a sua vida, tá bom? Então é exatamente essa questão, só por esse detalhe. Não é que Jesus ele fez um mal para os porcos, não, ele estava limpando aquela região. Tá? Deixa eu ver aqui. Você conseguiu entender? Deixa eu ler para você aqui uma passagem bíblica, tá? Levíticos, capítulo 11, versos 7 e 8, e depois, se você for lá em Deuteronômio, capítulo de número 14, tá? Deuteronômio, capítulo 14, você vai encontrar 14 e 8, essa mesma passagem, porque Deuteronômio é uma repetição das leis de Deus. Então, o livro de Deuteronômio é a repetição de algumas leis que está no Êxodo, de algumas leis que está em Números, de algumas leis que está em Levíticos. Então, você pega os 3 livros das leis dentro do Pentateuco, Êxodo, né, Números e Levíticos, você pega esses livros, esses 3, e o Deuteronômio é um grande resumo, né, faltando 3 meses para os filhos de Israel entrar na Terra Prometida. Alguns dias antes de Moisés morrer, Deus disse para ele: Moisés, escreva um livro que seja o resumo das minhas leis, para que o povo venha atar essas leis em seus dedos e guardar tatuado na tábua da sua alma, né, que é o seu coração, para que eles não venham desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então, o Deuteronômio é a repetição de algumas leis do Êxodo, algumas leis de Números, algumas leis de Levíticos, tá? Então, o Deuteronômio é exatamente isso. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 10. 15, 10. Jesus fala sobre o grande problema que contamina o ser humano, que não é nenhum tipo de comida. O que contamina o ser humano é o que sai de dentro da pessoa, porque o que sai de dentro de nós automaticamente procede do íntimo do nosso ser, e isso é o que nos contamina, tá? Aí você me pergunta: tá, pastor, mas e daí? Deixa eu te explicar uma coisa aqui muito clara, para que não fique nenhuma variação, e depois eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, porque se eu começar a responder aqui a linha do tempo, e aí eu não vou conseguir apresentar base bíblica, aí vai ficar muitas pessoas aí dizendo que eu falei algo sem base. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Como que eu posso entender o Antigo Testamento, o que eu devo e o que eu não devo guardar? Como que eu posso entender o Antigo Testamento, o que eu devo e o que eu não devo guardar dentro das 613 leis? Deus deu 613 leis para Moisés. Eu devo guardar em 613? Ora, veja bem, Deus deu 613 leis para Moisés. Dentro dessas 613 leis, existem 3 escalas de leis. Quais são as 3 escalas de leis? As leis civis, tá? Leis civis, se você quiser até anote isso daí. Muito importante, até para a pergunta que foi feita. Pena que eu tirei da linha do tempo, senão eu teria deixado fixo aqui para todos verem, né? Mas tudo bem. Existem 3 escalas dentro das 613 leis. Quais são as escalas? Primeira, leis civis. Leis civis. Segunda escala, leis cerimoniais. Terceira escala, leis morais. Onde eu encontro as 613 leis, pastor? No livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números. Se você ler esses 3 livros do Antigo Testamento, você vai encontrar as 613 leis. É só você ler os 3 livros. Êxodo, Números e Levítico. Levíticos e Números. Esses 3 livros que você vai encontrar as 613 leis escritas. Tá? Ali estão as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Dentro dessas leis, 2 delas, escute isso, 2 delas foi abolida, essas leis, para a igreja. Essas leis continuam sendo obedecidas por aqueles que guardam a Torá, que são os judeus. Mas nós não somos apenas observadores da Torá. Por quê? Porque a Torá é uma seta, é uma indicação
de alguém que viria para ser o Salvador da humanidade, que é o Messias. Por que que os judeus, eles esperam ansiosamente pelo Messias? Porque eles estão ainda embasados no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é um apontamento para o Messias. Tudo o que acontece no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu, estava apontando para Jesus. Tudo o que você lê no Antigo Testamento é um apontamento para Jesus e para a sua igreja. Quando Jesus veio aqui nessa terra, que ele chegou aqui nessa terra, então se cumpriu tudo o que o Antigo Testamento diz. A lei e os profetas se cumprem em Jesus. A lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Por isso que no Monte Tabor apareceu Moisés e Elias. Por quê? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. A aparição desses dois estava dizendo para a igreja, para nós, para os discípulos que ali estavam vendo aquela cena, Deus estava dizendo: em meu filho se cumpre a lei e os profetas. Em outras palavras, em meu filho finaliza o Antigo Testamento e começa uma nova aliança. Em meu filho, o Antigo Testamento está sendo finalizado, porque o Antigo Testamento apontava para o meu filho. Agora, meu filho está entre os homens. Então, a aparição de Moisés e Elias foi para dizer o quê? A partir de agora, está cumprindo, né? Está cumprindo o que foi prometido em todo o período de Antigo Testamento, e está aqui na terra o Deus encarnado, o Deus em forma de homem. E então, a partir de então, uma nova aliança entre Deus e os homens está sendo feita através do meu filho. Por isso que o Novo Testamento se chama Brit Hadashah, que quer dizer nova aliança. Tá, pastor, mas e aí, me explica. Dentro das 3 escalas de leis, das 613 leis que Deus deu, existe 2 escalas de leis que foram abolidas. Abolidas para quem? Para a igreja que acredita em Cristo Jesus. Para a igreja que tem Jesus como Mashiach, como o referencial de salvação. Quais são essas leis? As leis civis e as leis cerimoniais. Quais são as leis civis? Por exemplo, a lei de escravo. Essa lei de escravo não existe mais. Não existe mais lei de escravidão. A Bíblia não me dá direito de comprar uma pessoa. A Bíblia não me dá direito de uma pessoa trabalhar para mim em troca da comida. A lei de escravidão foi abolida. E isso está nas 613 leis. O que mais, pastor? A lei dos despojos. De quem vencesse uma guerra poderia levar toda a riqueza de um povo. No Novo Testamento, a nossa guerra não é contra carne e sangue. No Novo Testamento, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Então, não existe mais essa lei civil, que é a lei dos despojos, porque nossa guerra não é mais humana. Nossa guerra é espiritual. O que mais, pastor, dentro das leis civis? Eu estou citando alguns detalhezinhos. Dentro das leis civis, o que mais foi tirado? Demarcação de terra. Esse limite é para a tribo de Isacar. Esse limite é para a tribo de Zebulon. Esse limite é para a tribo de Dan, para a tribo de Naftali, para a tribo de Judá, para a tribo de José, para a tribo de Benjamim, para a tribo de Ruben, para a tribo, enfim, de todos os patriarcas, filho de Jacó. Já não existe mais demarcação de terra. A igreja não está limitada a um espaço de terra. A igreja, ela não tem fronteiras. Então, a lei civil de demarcação de terra se acabou diante de Jesus para a igreja. O que mais, pastor? A igreja, ela não tem um país, e essas leis civis foram instituídas para o povo de Israel. E a igreja não está presa a um país. A igreja, ela é intercontinental. Então, as leis civis que compõem o quadro de 613 leis caiu por terra com a vinda de Jesus a essa terra. Qual lei mais, pastor? Qual escala de lei mais que foi abolida? Gente, deixa eu pedir para você, só fazendo uma pausa de 10 segundos. Deixa o seu like para cima. Compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas através dessa live. Tá? Baixa a nossa audiência pela preciosidade do assunto. Compartilha aí. Deixa Deus te usar, tá bom? Deixa Deus te usar. Vamos lá, compartilha. Segunda escala. Segunda escala
de leis que foram abolidas perante o nascimento de Jesus. Ali naquela aparição de Moisés e Elias perante Jesus, quais leis mais foram abolidas? As leis cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais? Não precisamos mais sacrificar um cabrito ou uma ovelha ou uma galinha para nossos pecados serem perdoados. Nós não precisamos mais acender incenso para o ambiente ser espiritualizado e purificado. Não precisamos mais da fumaça do incensário que representa a glória teofânica de Deus na face da terra. Não precisa mais. Já não preciso mais levar um casal de pombinhos e de rolinhas até o templo para o sacerdote sacrificar por mim. Essas leis cerimoniais foram abolidas. Você consegue compreender? Não existe mais leis cerimoniais. Por que que as religiões satânicas ainda fazem sacrifício de animal? Porque as religiões satânicas não consideram o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, continua fazendo o sacrifício de animais. Mas nós que temos a Brit Hadashah, a nova aliança através de Jesus, nós entendemos que a lei cerimonial de sacrifício de animais foi abolida. Eu não preciso sacrificar um boi para que o meu pecado, através do sangue daquele boi, venha a ser perdoado. Se eu fizer isso, eu estou desconsiderando o sangue de Jesus. Eu não preciso mais sacrificar uma ovelha e queimar ela em cima de um altar, porque se eu fizer isso, eu estou quebrando todo o princípio do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Então, as leis civis, dentre as 613, as leis civis foram abolidas, as leis cerimoniais foram abolidas. Eu não preciso mais manter uma vela, né? Uma vela que é um candeeiro, né, aceso por 24 horas para representar a luz do eterno na minha vida, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu não preciso mais, guardar os pães especiais, que esse pão vai ser usado no propiciatório, no dia do sacrifício, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu não preciso mais deixar uma água purificada dentro do lavatório, porque a água do lavatório é para purificar minhas mãos, para mim não comer com a mão imunda e nem com os pés sujos, porque Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida, Ele é a própria água. Você consegue entender? Então, tudo aquilo que está no Antigo Testamento era uma seta indicando a vinda de Jesus. Quando ele veio, o pão do propiciatório, ele se transformou nesse pão. Quando ele veio, a lamparina do templo, ele é a própria lamparina. E todos esses adjetivos que tinham na lei eram um apontamento para o Senhor Jesus Cristo. Você consegue compreender? Tá, pastor, mas era 3 escalas de lei. Então, quais foram as leis que permaneceram intactas e que nós temos que guardar? As leis morais. Por que as leis morais? Porque as leis morais diz a respeito da santidade de Deus sendo respeitada e reverenciada. As leis morais não ficou só no Antigo Testamento. As leis morais continuam até os dias de hoje. Quais são as leis morais? Não adulterarás. Isso é uma lei moral. Porque toda vez que eu adultero, eu estou automaticamente transgredindo e atingindo direto a santidade de Deus. O que mais? Não matarás. Toda vez que eu mato, que alguém mata o seu semelhante, você está transgredindo uma lei moral, porque você está quebrando um princípio da lei de Deus, que é uma lei moral. O que mais? Não dirás falso testemunho. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o boi, o cavalo, o animal do teu próximo, o trabalho, nada de que diz respeito ao teu próximo. Por quê? Isso é uma lei moral. E essa lei moral continua até o presente dia de hoje. O que mais, pastor? Dentre as leis morais que ficaram instituídos para mim, para você e para todos nós que estamos aqui nessa oportunidade. Tudo que diz respeito, tudo que diz respeito a pecados praticados pelo ser humano, toda vez que eu peco contra Deus, 95% dos pecados que eu estou praticando um pecado moral. Um pecado moral. E esse pecado moral vai contra a santidade de Deus.
Existe outro pecado que eu pratico, que é o pecado contra a autoridade de Deus, que esse pecado é diretamente exclusivo à blasfêmia contra o Espírito Santo, que isso aí é um outro caso que eu já trouxe para vocês a explicação. Mas 95% dos pecados que o ser humano pratica é pecado moral. Roubar é pecado moral. Mentir, pecado moral. Sabe? Enganar, passar o próximo para trás, pecado moral. Ingratidão, pecado moral. Você consegue compreender? E tudo isso diz respeito aos pecados morais. E essa lei contra essas práticas ainda continua até o presente dia de hoje. Você consegue compreender? Tá bom, pastor, e daí? E daí que tá bem claro, tá? Tá bem claro que nessa questão das leis que foram abolidas em Jesus e das leis que ainda permanecem. Jesus veio dizendo assim, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. E ele cumpriu. Como ele era um judeu, todas as leis ele cumpriu. A gente vê pessoas que vivem no evangelho, escute isso, pessoas que vivem no evangelho segundo eles, querendo, né, ditar regra e ordenar pessoas a guardar as leis que foram dadas para o povo de Israel. Que lei, pastor? Por exemplo, tem gente que quer obrigar, né, que diz que é obrigado, por exemplo, não comer carne de porcos, né? Eu expliquei para você a questão de carne de porco, mas eles querem trazer para cá, dizer, não pode comer carne de porco porque está na lei que a gente não pode comer. A lei não é só simplesmente esse mandamento, não. São 613. Essas pessoas que não comem carne de porco deveriam entender, pastor, e o guardar o sábado? Aí entra nessa explicação que eu estou te dando. O sábado é uma lei moral? O sábado é uma lei moral? O que seria a guarda do sábado? Eu não vou entrar porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu explicar para você. Eu já percebi, só para explicar aqui sobre a carne do porco, já foi 48 minutos, não vai dar tempo. Eu vou ter que deixar o sábado para o próximo sábado. Eu estou com o estudo aqui pronto, mas eu vou ter que deixar para o próximo sábado, senão não vai dar para responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou deixar o sábado para o próximo sábado. Mas eu quero que fique na sua mente a seguinte pergunta. Eu disse que existem 3 escalas de leis. 3 escalas de leis. Pastor, o senhor disse que ia explicar hoje. Eu disse, eu estou com o estudo pronto aqui. Está pronto, mas não vai dar tempo. Não vai dar, porque vocês querem que eu responda as perguntas também. E aí fica, você está entendendo, uma coisa sem tempo, porque nós já estamos indo para 1 hora. Você entende? Então, vamos esperar até sábado próximo. Eu estou com o estudo aqui, mas que você possa, até o próximo sábado, pensar da seguinte maneira. Existem 3 escalas dentro das 613 leis. Tá? 3 escalas. Dentro das 3 escalas existem as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Civis, cerimoniais e morais. Pensa comigo e sábado que vem você vai me ajudar. O sábado está incluso, né? O sábado está incluso em que dessas leis? Numa lei civil, numa lei moral ou numa lei cerimonial? Aonde está o sábado incluso dentro dessas leis? Tá? Ah, pastor, mas está nos 10 mandamentos. Meu amigo, vou repetir. Não resume os mandamentos de Deus em 10. Deus não deu só 10. Ele escreveu na tábua de pedra 10, mas ele deu 613. Então, não resume o mandamento em 10. Não é só 10. São 613. Ah, mas o sábado está nos 10. Não, o sábado não está nos 10 somente. O sábado está nos 613. E dos 613, existe 3 escalas: civil, cerimonial e moral. Obrigado, Vladimir Teixeira. Que Jesus te abençoe e te prospere. Obrigado pela semente. E aí eu quero que você pense comigo para sábado que vem nós estarmos aqui crescendo junto. O sábado está incluso em qual dessas 3 escalas? Civil, cerimonial ou moral? Se você quer ler, quer saber das 613 leis, leia lá. Êxodo, Números, Levítico. Êxodo, Levítico, Números. Esses 3 livros, né? Embora não esteja na ordem exata, mas esses 3 livros. Do 2º até o 4º. Do 2º ao 4º, tá? Do 2º livro do Antigo Testamento ao 4º. Você vai... Eu quero mais uma vez, antes de nós orarmos, agradecer todos os moderadores. Vocês são bênção de Deus na face da terra. Bênção mesmo.
Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. As lives que nós fazemos, muitas das vezes nós colocamos uma gravação, né? Uma estreia, e mesmo na estreia os moderadores trabalham como se fosse uma live ao vivo. E isso mostra que vocês realmente estão servindo o Deus Todo-Poderoso e não a homens. Porque vocês, como moderadores, poderiam muito bem, numa estreia, em uma gravação, falar, não vou nem participar disso, não. Vou procurar alguma coisa que é ao vivo, essa live eu já assisti, essa live eu já vi. Mas não, vocês continuam normalmente como moderadores, ali, trabalhando, incentivando, ajudando. E isso, você pode ter certeza, isso gera peso de galardão perante Deus, porque vocês são os obreiros da igreja virtual que está espalhada sobre a face da terra, dando assistência àqueles que estão chegando, tá bom? Muito obrigado vocês, moderadores, obrigado aos mantenedores do Ministério Milagres Extraordinário, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm aprendido aqui e têm manifestado a sua gratidão enviando a sua oferta, quer seja pelo Super Stick, pelo Super Chat, quer seja pegando aí o número do Pix, o número da conta e nos ajudando, que o Senhor te recompense sempre. Isso é ser a igreja. Isso não é ter uma igreja, isso é ser a igreja. É quando você recebe e manifesta gratidão. Recebe e manifesta gratidão. Você recebe e manifesta a gratidão. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês que têm nos ajudado. E obrigado a você que nas lives de pergunta e resposta não perde uma, porque você tem nos ajudado com as suas perguntas. Sem pergunta não tem resposta. E para cada pergunta existe uma resposta. Não existe pergunta sem resposta. Toda pergunta já existe uma resposta pronta. Não existe nessa terra uma pergunta que não tem resposta. Para toda pergunta tem uma resposta pronta dentro desta palavra. Por isso que quando eu entro nas lives de pergunta e resposta, eu entro muito seguro, porque conhecendo esta palavra, eu sei que o que você perguntar, sem medo algum, eu vou ter condições de te ajudar com a resposta. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. Que tudo que nós aprendemos, que tudo que foi falado, seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que vocês possam, que nós possamos crescer dia após dia na presença de Deus, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. E eu concordo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Deus te abençoe. E até a próxima. Compartilha, deixa o seu like, deixa Deus te usar.